Mas amém. Irmãos, esse livro ele foi dividido em 3 partes. Nós estamos compartilhando a primeira semana. E a primeira semana, a primeira parte do nosso jejum, ele fala quais são os benefícios de você ser movidos pelo Espírito. O que o Espírito faz por mim, o que o Espírito faz por você. Eu não sei se você sabe, muito dos seus problemas é na verdade porque um dia você parou de fluir no Espírito. Você que já era convertido, e você que nunca, e você que às vezes desfrutou, parou de desfrutar, você vai perceber que os problemas conjugais, problemas de relacionamento, problemas empresariais, problemas em relação à criação de filhos, tudo é por falta da vida de Deus se manifestar na sua vida. E é interessante que lá no livro de Gálatas, Paulo fala, se vocês andam pelo Espírito, vivam pelo Espírito. Então, Paulo ele fala que é insensatez da nossa parte, você não ser movido, não ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque só o fato de você não ser conduzido pelo Espírito Santo, já é uma certeza que você vai falhar, que você vai cair, que você vai se frustrar, que você vai se decepcionar, que você não vai alcançar o alvo. E eu gostaria de falar aqui rapidamente 6 circunstâncias, porque o que o Espírito Santo faz através da minha vida, através da sua vida, quando ele se manifesta. Existe lá em Mateus capítulo, se eu não me engano, capítulo 15, verso 27, conta a história de uma mulher, que ela estava pedindo para Jesus curar sua filha, e Jesus estava comendo lá na mesa, ela chegou ajoelhada, e Jesus comendo lá na mesa, porque é muito importante você comer na mesa do Pai. Como falamos lá no encontro, tem pessoas que eles enxergam Deus como se fosse uma coisa muito distante, e o objetivo de Deus não é esse. O objetivo de Deus não é que você olhe para Ele de uma forma distante, pense nele de uma forma distante, porque Ele não está distante, Ele está mais próximo do que você imagina, Ele está dentro de você. Então, uma coisa é você desfrutar das bênçãos de Deus sentado à mesa. E essa mulher ela chegou para Jesus, Jesus me dá um pouco das migalhas do seu pão para dar para... Aí Jesus falou assim, não convém eu tirar do pão da mesa dos meus filhos e dar para os cachorros. Ela falou assim, mas até os cachorrinhos que comem das migalhas da sua mesa, esses são abençoados. E aí Jesus fala assim, olha, pela sua fé, por conta da sua fé, a sua filha agora vai ser sã. E a filha foi curada. Por que eu estou falando isso? Só existe uma forma de você desfrutar da vida de Deus de forma plena. É você sentando à mesa e desfrutando a mesa com Ele. E desfrutando daquilo que Ele tem para você. Quando você, porque infelizmente tem muitas pessoas que têm a possibilidade, tem tudo para desfrutar da mesa de Deus, mas na verdade come das migalhas do pão. E a mulher falando, mesmo as migalhas têm o poder de curar a minha filha. Você imagina então você comendo do pão direto. Qual a manifestação que você vai desfrutar? Então, você quer desfrutar da bênção de Deus, você quer desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida, meus irmãos? Trabalhe e esteja, na verdade, desfrutando, ou esteja envolvido naquilo que Deus está envolvido. Meus irmãos, é que infelizmente muitas pessoas, eles trabalham, eles querem empreender, querem casar, querem fazer muitas coisas, e querem que Deus se envolva no seu empreendimento. Seu empreendimento, seu casamento, mas é totalmente diferente quando você está envolvido naquilo que Deus está envolvido. Porque quando você está envolvido naquilo que Deus está envolvido, a palavra de Deus fala que todas as outras coisas vai ser acrescentada na sua vida. Então busque, se envolva naquilo que Deus está envolvido. Envolva a Deus no seu casamento, envolva a Deus na vida dos seus filhos, envolva a Deus nos seus sonhos, envolva a Deus até nas suas crises pessoais, conjugais, ministeriais, empresariais. Envolva a Deus em tudo. Tudo que você envolver a Deus, você pode ter certeza, todas as áreas da sua vida serão supridas, plenas e satisfatórias. Mas a primeira coisa que eu queria falar, uma das bênçãos de nós sermos conduzidos e movidos pelo Espírito Santo, é termos direção. Eu gostaria que rapidamente se abrisse a sua Bíblia em Êxodo. Aliás, vai abrir lá na Êxodo, capítulo 13. 13, verso 21. Alguns eu vou ler. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna, para guiar pelo caminho durante a noite, e numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou a nuvem do povo, e a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Meus irmãos,
esse contexto, esse trecho daqui da palavra de Êxodo capítulo 13, aqui é o contexto logo em seguida, foi logo depois que o povo saiu, foi liberto de Faraó. Ele tinha acabado de sair. Eles tinham acabado de sair do Egito, rumo à terra prometida, rumo à promessa de Deus, rumo a Canaã. E a palavra de Deus fala que quando o povo saiu, a primeira coisa que Deus falou: olha, vocês vão sair, uma nuvem vai estar à frente de vocês, essa nuvem vai proteger vocês, e essa nuvem vai dar direção para vocês. Então, qual que é o objetivo da nuvem? O objetivo da nuvem, o que era? Quando a nuvem andava, o povo ia atrás da nuvem. E a palavra de Deus também falava que a nuvem, ela protegia o povo para eles não tomar muito sol na cabeça. E à noite, aquela nuvem, ela se tornava, era uma nuvem de fogo, para que eles não morressem de frio. Então você percebe que tanto a nuvem e a nuvem aqui de fogo, na verdade, os dois falam do quê? Principalmente de direção. Por que, pastor, fala de direção? Eu não sei se você sabe, o povo naquela época, o povo de Israel, eles não sabiam viver de forma livres. A palavra de Deus fala que aquele povo, eles foram escravizados durante 400 anos. Então eles não sabiam ser prósperos. Eles não sabiam viver uma vida conjugal. Eles não sabiam viver em liberdade. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele mandou a nuvem. Por mais que Deus falou assim, ó, agora vocês estão livres. Por que Deus o livrou? Porque Deus criou o homem para viver de forma livre. Não existe, Deus nunca vai obrigar você a fazer nada do que Ele deseja, mas você sozinho não tem condição de chegar na promessa que Deus tem para você. Por isso que Deus traz direção para mim e para você, porque nós não sabemos prosperar à maneira de Deus, nós não sabemos edificar da forma que Deus edifica, e nós não sabemos o caminho para chegar até a promessa de Deus na sua vida. Às vezes você pode ter muitas promessas de Deus sobre as suas vidas, mas até hoje não conquistou nenhuma, não realizou nenhuma. Por quê? Porque você não sabe a direção. E por que você não sabe a direção? Porque a direção é Cristo. Hoje, essa nuvem, ela está dentro de você. Então, é uma coisa assim até meia esquisita, como que um homem de Deus, uma mulher de Deus, que fala que ama a Deus, ama a palavra de Deus, e não tem direção para a sua própria vida. Então, na verdade, a primeira coisa que acontece quando a vida de Deus se manifesta na minha vida e na sua vida, Ele traz direção, senso de propósito. Você pode ter promessa, você tem promessa. Você pode não saber qual é essa promessa, mas Deus tem muitas promessas sobre a sua vida. Mas assim como aquele povo que era ignorante, eles não sabiam viver em liberdade, assim é você, assim sou eu. Nós não sabemos, às vezes, desfrutar, ou nós não sabemos o caminho correto, porque às vezes o Senhor vai te levar para caminhos que na verdade vai amadurecer você. Às vezes você vai para caminhos que na verdade vão te destruir você. Às vezes vai para caminhos que na verdade vão atrapalhar você. Às vezes vai para caminhos que vão prejudicar você. Mas você só vai ter uma direção plena, satisfatória e certeira de sucesso é quando a nuvem que se manifesta, que a pessoa do Espírito Santo se manifestar através da sua vida. Eu não sei quem tem criancinha aqui, o filho lá, imagina que você tem um bebezinho, você que é pai, você que é mãe, você tem um filho aí de 5 anos, 5 ou 6 anos, tá bom? Tem um pouquinho de entendimento, um pouquinho de compreensão. E aí digamos que eu chego para o seu filho, e você do lado do seu filho, e eu sou uma pessoa muito rica, milionária, próspera, eu quero te abençoar, o seu filho, não você. Aí eu chego perto do seu filho e falo, olha, eu tenho aqui 2 maletas, 2 maletas eu tenho. Uma maleta, alguém aqui já viu Chaves, aquele pirulito do Chaves? Eu tenho, aqui nessa maleta tem 10 pirulitos do Chaves, para criança, e o pai ali vendo ali. Olha, como esse homem é bondoso, tal. E tem a outra maleta. A outra maleta tem 10 milhões de euros. E eu vou perguntar para a criança de 5 anos ou de 4 anos, qual que você quer? O pai não pode opinar. Escolhe o que você quer. Dá até coceira na mão. Muitas vezes nós somos assim, meus irmãos. Às vezes na verdade, o Senhor não dá nem opção de você escolher o pirulito. É que, na verdade, o Senhor nunca vai dar uma opção de você escolher o pior. O Senhor nunca vai te conduzir para você escolher o melhor ou o pior.
Na verdade, nós que entramos nessa condição de escolher aquilo que é mais fácil, nós muitas vezes que escolhemos opção que vai nos prejudicar, Deus nos conduz a isso. Por isso que a palavra de Deus fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos conduz. O que é isso? Às vezes parece que é tudo bom, tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas você percebe, eu não tenho paz. O que o Senhor está falando? Não é por aí. Ele está falando para você. Mas dá uma angústia, não dá uma angústia? Imagina você, naturalmente falando, você tem a opção de escolher a mala de 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. Eu escolhi a mala do pirulito. Por quê? Porque é satisfação natural. Então a primeira coisa que acontece com a minha vida, com a sua vida, quando nós fluímos no Espírito Santo, é que nós temos direção. Você pode ter certeza, o que mais angustia um homem, uma mulher, dentro de um casamento, no seu empreendimento, na sua vida pessoal, o início da sua vida pessoal, o que é? Direção. É essa área essa profissão que eu quero, é esse empreendimento que eu quero. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Não tem direção. E quando você não vai em direção, você começa a se envolver emocionalmente. O que vai acontecer com você? Provavelmente você vai tomar decisões erradas. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Deus ele se tornou direção para o seu povo, porque o seu povo até então não sabia viver de forma livre. E nós somos da mesma forma. Você que veio para o encontro, eu não sei, desviado, se converteu, eu não sei, mas deixa eu te falar, nós não sabemos prosperar da forma de Deus, e a forma que Deus prospera é diferente do mundo, a forma de Deus abençoar é diferente do mundo, a forma do Senhor trazer direção é diferente do mundo. A palavra de Deus fala que nós olhamos com os olhos de Cristo, nós não olhamos com os olhos do mundo. Por isso que a nuvem precisa se manifestar dentro de nós, e quando ela se manifestar, você pode ter certeza, as direções sempre serão certeiras na sua vida, você nunca terá dúvida. E se você entrar por um caminho que aparentemente é adverso, aparentemente seja errado, você pode ter certeza que a palavra de Deus fala que Ele vai converter para o seu bem. Amém? Aí tem a segunda opção. Qual o benefício na minha vida e na sua vida quando a vida de Deus se manifesta? Eu gostaria que você abrisse em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e ele me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: e esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E depois, no contexto, que ele fala? Porque na verdade foi uma visão. A palavra de Deus fala que Deus, ele de alguma forma levou Ezequiel, e Ezequiel teve uma visão de um vale de ossos secos. E a palavra de Deus fala assim: profetize. Aqueles ossos secos começaram a se tornar, começaram a crescer, ruído, barulho, tendão, pele. De repente aquele exército, ou aquele cemitério cheio de ossos secos, se tornou um exército de Deus. E Deus fala: esse exército, Ezequiel, é o povo de Israel que perdeu a esperança. Esse exército, Ezequiel, é o povo de Israel que hoje está morrendo, está destruído. O que o Senhor estava falando? Profetiza. Então a primeira coisa que precisa acontecer com todo homem e toda a mulher de Deus que manifesta o Espírito Santo, o que acontece? Tem vida. Vida. O que é morte, meus irmãos? É depressão, angústia, aflição, mal-estar, ansiedade. Isso é morte. Isso é morte, falta de esperança, falta de visão. Isso é morte. A palavra de Jesus, ele fala: eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância. E aqui o que Deus estava falando para o profeta? Olha, a questão aqui, o que está dizendo? Que nós precisamos enxergar como Deus enxerga. Ele chegou lá num contexto onde só havia morte. E aí, o que ele pergunta? O que você está vendo? Ele fala assim: olha, Senhor, só você sabe o que eu estou vendo. E ele fala: então profetiza. Por que eu estou te falando isso? Você que vem para o encontro, você que trabalha no encontro, você que vem todo domingo aqui, você precisa entender que da sua boca sai vida ou sai morte.
Quando você enxerga da forma que você enxerga, você sempre vai olhar em contextos adversos e vai profetizar a vida de Deus. Lá em Provérbios capítulo 18 ou capítulo 21, o que ele fala? Da sua boca ou ela sai vida ou ela sai morte, e você vai se fartar ou você vai desfrutar daquilo que sai da sua boca. Então o que o Ezequiel estava falando? De alguma forma o Senhor fala: a partir de agora você vai profetizar com os meus olhos. Você não está vendo nada, mas eu enxergo, mas eu vou usar a sua boca. Profetiza. E quando ele começou a profetizar as coisas, foi um processo. De repente estalo, os nervos, as peles começou a estar. Ele falou assim: agora profetiza que a vida de Deus vai entrar nesse esqueleto, ou nesse corpo que foi restituído, mas não tem vida. Profetiza. E a palavra de Deus fala o que aconteceu. E aquele cemitério se tornou um exército que representava o povo de Deus. Então deixa eu te falar, homem de Deus, mulher de Deus, que flui no Espírito Santo, eles enxergam como Deus enxerga. Por que você não consegue profetizar sobre o seu casamento, que é morte? Você não profetiza a vida? Porque você está enxergando a sua ótica. Por que você não enxerga da sua célula, que hoje parece que não prospera, não avança? Porque até agora você está enxergando como você está enxergando de forma natural. Por que você não consegue declarar sobre o seu empreendimento, que está estagnado, não avança, não prospera? Você não consegue declarar a vida, porque você ainda consegue enxergar de forma natural. Quando o Espírito Santo se manifesta através da sua vida, o que acontece com você? Você enxerga na ótica de Deus. E quando você enxerga na ótica de Deus, você começa a profetizar aquilo que vem da vida de Deus. E homem de Deus não fala de morte, homem de Deus não fala de maldição, mulher de Deus não fala de ansiedade. O que fala? De vida, vida em abundância. Aí Jesus ele fala lá nos evangelhos: eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância. Então não tem sentido. Se existe morte na sua vida, se existe depressão, angústia, meu irmão, minha irmã, simplesmente vai no. Você percebe que foi só um homem, não foi a família toda, não foi toda a célula, não foi toda a igreja, era um homem profetizando. Então deixa eu te falar, a partir de hoje fala: Senhor, permita eu enxergar como o Senhor enxerga, permita eu ver como o Senhor vê. A minha casa, a minha família, o meu empreendimento, a minha vida profissional, a minha vida pessoal. E começa a profetizar, e não olha para a circunstância. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que Ezequiel foi colocado no meio do cemitério. No meio do cemitério. Hoje você pode estar no meio da morte, hoje você pode estar no vale da sombra da morte. Mas isso na verdade não toca na sua identidade, isso não toca em quem você é. Se ele falou para profetizar, profetiza. Como que eu faço isso? Fluindo através do Espírito Santo. Nossa, pastor, mas eu não sabia que eu tinha esse poder. Você tem. Pastor, eu fui no encontro ontem, você está dizendo que eu já posso? Você pode. Tem certas coisas que só o fato de você entender que é filho e nasceu, acabou. É tudo disponível para você. A partir de hoje você vai sentar à mesa e nunca vai pedir para Deus migalha. Então você pode profetizar e a vida vai fluir. Isso é o que acontece. Outra coisa, 1 Samuel 1, capítulo 17. Capítulo 17, verso 34. Outra coisa que acontece quando o Espírito Santo, quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, o poder de Deus, ele toma uma forma na sua vida, que você tem força para proteger aquilo que é seu, para você proteger os seus filhos, as suas ovelhas. Olha só, verso 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e eu livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba, e feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Irmãos, o que acontece comigo e com você, quando você é movido pelo Espírito Santo? De alguma forma o poder de Deus se manifesta na sua vida, para você guardar a vida dos seus filhos, guardar a vida das suas ovelhas, guardar aquilo que pertence a você. A palavra de Deus fala que Davi estava assim, falando para Saul: um dia
eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai. E a palavra de Deus fala que Davi, ele tinha naquela época 17 anos. Fisicamente, ele não estava nem habilitado para ir para o exército, muito mais matar um leão. E ele fala que de repente um leão foi lá e pegou uma ovelha do rebanho do pai dele. Ele falou assim que ele foi lá, pegou essa ovelha dentro da boca do leão e tirou. Mas falou que o leão foi lá e insistiu, Ele falou que ele lutou com o leão e matou o leão, mas salvou a ovelha. O que está falando? É isso que acontece quando o Espírito Santo de Deus flui na sua vida. A unção vem, meus irmãos, que a unção, a autoridade, a ousadia vem sobre a sua vida, para você muitas vezes se levantar contra aqueles que estão lutando contra aquilo que pertence a você, contra aquilo que pertence, que Deus deu a você. Às vezes o diabo está atacando os seus filhos, às vezes o diabo está atacando o seu empreendimento, e não é você pessoalmente, às vezes o diabo está atacando aquilo que pertence ao seu pai, aquilo que pertence a uma pessoa querida, às vezes o diabo está atacando a sua célula. Fisicamente falando, Davi não tinha condição nenhuma de matar um leão. Meus irmãos, você pegaria na barba de um leão, ele falou que pegou na barba de um leão e matou não sei o quê. Isso é ousadia, isso é poder de Deus. Sabe, quando você é tomado, quando você se manifesta, aquela ousadia que na verdade é o poder de Deus se manifestando na sua vida, você está percebendo que é o diabo querendo pegar o seu filho, pegar o seu marido, pegar a sua esposa, pegar seu casamento, pegar seu empreendimento. O poder de Deus se manifesta ao ponto que você consegue destruir as obras do diabo contra a sua família, contra os seus filhos, contra o seu empreendimento, contra a sua vida pessoal, contra as suas emoções, contra tudo. Você percebe? Eu lembro a minha mãe, ela é menor do que eu, e ela é bem magrinha. Eu já vi ela nunca foi para cima, brigou, né? Mas uma vez ela foi para cima de um homem que era bem mais alto do que eu, porque esse homem estava mexendo comigo e com meu irmão. E minha mãe falava assim: você quer mexer comigo, você vai virar uma galinha virando uma leoa. E pula para cima. É isso que aconteceu. Não acordei você não, né? O que aconteceu? O que é isso? Isso é o poder de Deus. Você é quietinho, fisicamente falando, você não tem força, naturalmente falando, você não tem habilidade, socialmente falando, você não tem dinheiro, mas de repente está percebendo, o seu filho está sendo atacado, a minha casa está sendo atacada, o meu empreendimento está sendo atacado, de repente você se torna um leão, você se torna uma leoa, e vai lá. E você percebe que Davi, ele não foi atrás do leão, foi o leão que foi atrás das suas ovelhas. Então, na verdade, Davi em nenhum momento queria matar um leão. Davi, na verdade, queria guardar o seu filho, queria guardar a ovelha do seu pai. Quando a vida de Deus flui dentro de nós, o encargo envolve o seu coração de você se levantar contra aquilo que está contra a pessoa que você ama. E quando você consegue discernir que na verdade não é coisa natural, mas é espiritual, você se levanta. Você não vai matar a ovelha, você vai matar o leão. Eu não sei se você sabe, tem pessoas que matam a ovelha. Aí depois, matei a pessoa errada. Não devia ter matado. Fiz o que não devia ter feito. Fechei a empresa, não era para ter fechado. Meu Deus do céu, misericórdia. Aí você faz o trabalho do leão. Aí não. Mas amém. Terceira coisa. Aliás, quarta coisa. Que a unção de Deus. A vida de Deus, quando flui através das nossas vidas, fazem por nós. Abre Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, verso 9. Até o 11, vamos lá. Perseguindo os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Bi-Airote, de fronte Baal-Zefron. E chegando o Faraó e os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Meus irmãos, essa história aqui é quando o povo de Israel saiu do Egito e chegou às margens do Mar Vermelho. E a palavra de Deus fala que quando eles chegaram no Mar Vermelho, eles acamparam lá, a palavra de Deus fala que nesse momento, Faraó se arrependeu de ter libertado o povo de Deus. Aí Faraó, juntamente com o seu exército, eles vão atrás do povo de Israel para matá-los, porque ele se arrependeu. E a palavra de Deus fala que nessa hora, quando eles viram o exército de Faraó,
Porque eles estavam lá de frente do Mar Vermelho. O que impedia dele chegar à terra prometida? O Mar Vermelho. O que estava, o obstáculo do povo de Israel de chegar na terra de Canaã era o Mar Vermelho. Então, eles chegaram lá no Mar Vermelho, Deus falou assim: vocês vão acampar aqui. Mas de repente eles olharam para trás, estava o exército de Faraó vindo, correndo, Faraó com o seu exército vindo correndo, e eles ficaram apavorados. O que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. E aí a palavra de Deus fala que Moisés fala: o Senhor vai nos livrar, que não sei o que, não sei aonde. E Moisés vai orar a Deus. E ali, meus irmãos, e a palavra falou que nessa hora, a nuvem que antes estava na frente de Moisés e do povo, essa nuvem foi para de trás do povo. Então a nuvem impediu que o exército de Faraó chegasse no exército de Israel, e essa nuvem impedia que o exército de Israel chegasse ao exército de Faraó. Por quê? Porque Deus não permitiu que o povo retrocedesse. Porque eles começaram a falar para lá: está vendo, Moisés, era melhor a gente ter morrido lá no Egito, está vendo, não era melhor? Eu não sei se você já teve esse tipo de conversa ou diálogo com alguma pessoa que você conhece. Depois que eu fui para a igreja, pelo amor de Deus, era melhor eu ter ficado no mundo, era melhor ter me relacionado com aquela pessoa errada. Depois que você faz tudo certinho, se relaciona com a pessoa certa, deixa de fazer coisas erradas. Está vendo? Só faz as coisas certas que tudo de errado vem para mim. Eu já tenho... Aí a palavra de Deus fala que foi isso que aconteceu. Aquela nuvem que antes estava na frente do povo, foi para trás do povo. O exército de Faraó não podia chegar perto do exército de Israel. De Israel não poderia. Por quê? Porque o povo de Deus não poderia retroceder. E aí o que Moisés faz? Moisés vai orar para Deus. O que Deus fala? E aí, Senhor, o que vamos fazer? O que o Senhor vai fazer? Não é o que eu vou fazer. O que o Senhor vai fazer para nos libertar? O que você vai fazer, Mateus? Estou com um problema na minha cela. O que você vai fazer, Mateus? Estou com um problema no meu casamento. O que você vai fazer? Nessa hora dos problemas, você sempre pergunta para o seu pastor, para o seu obreiro, para o seu líder, o que ele vai fazer para resolver o seu problema. É assim, não é? Geralmente. Mas é interessante, o que Deus fala para Moisés? Abre lá o versículo 15. 15. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, disse aos filhos de Israel, que marchem. O que está falando? Não é hora de orar não, meu irmão. Tem coisas, meus irmãos, que não é oração, é posicionamento. Tem pessoas, você precisa me entender muito bem quais são os seus valores. Porque na hora da guerra, meus irmãos, se você parar para orar, você vai levar um tiro. Alguém já viu filme de guerra? Porque filme de guerra, não sei se você já percebeu, o soldado não pode ficar pensando: ai, como que está minha esposa? Ai, meus filhos, leva um tiro na cabeça. Porque se você primeiro, você tem que estar preocupado. Eu não sei se você sabe que no exército, são coisas que eu estudo. Então, você está participando do exército. Quando o cara é soldado do exército, ele não está preocupado em levar um tiro. Porque se ele levar um tiro, se ele estiver preocupado em levar um tiro, ele não mata ninguém e morre. A preocupação do soldado é matar alguém. Essa é a preocupação. O foco dele é esse. E qual que era o foco do povo de Moisés? Chegar à terra de Canaã. Eles não poderiam estar preocupados com o exército. Você não podia estar preocupado com as suas crises pessoais, com o casamento. Tem certas coisas que dependem de Deus. Tem certas guerras que é Deus que vai pelejar por você. Não é você. E o que o Senhor falou para Moisés? Moisés, você está orando. O que você está passando não é questão de orar, de perguntar uma direção. A direção você já tem. Eu falei para você, marche. E o que ele falou? Bata o bordão tal. O que o bordão significa? É a nossa boca. Hoje, fisicamente falando, naquela época é o bordão, mas hoje é sua boca. E ele estendeu a mão, a palavra de Deus fala que o mar se abriu. E aquilo que até então era um obstáculo para Moisés, se tornou o quê? Segurança. Alguém já foi naqueles negócios de aquário, que você está andando, você vê os peixes assim? A gente já foi na Beto Carreiro lá. Beto Carreiro tem um lugar lá aqui de peixe, que você vai andando, você vê os tubarão nadando, você vê piranha, você vê um monte de... E você vai andando... E tem umas espessuras, eu acho que eu não sei qual a espessura dos vidros, que você fica só admirado. Eu fico imaginando o povo passando pelo Mar Vermelho, ver tubarão, orca, tubarão assassino, aquelas coisas todas. E a palavra de Deus fala que até então aquilo que era resistência para o povo de Deus, que era resistência para mim, resistência para você, se tornou proteção para mim e para você. Por que se tornou proteção para mim e para você? Porque aquilo que Deus abre, aquilo que o Senhor coloca para te abençoar, se o diabo tentar entrar, ele morre. Porque quando Deus ele abriu o Mar Vermelho, qual o objetivo do Mar Vermelho se abrir? O povo de Deus passar. Esse era o objetivo. Mas era para o povo de Israel passar, não para o Faraó passar. Aí Faraó tentou entrar no mover de Deus. O que aconteceu com o Faraó
e com seu exército que tentaram entrar no mover de Deus. Morreu todo mundo. Então nós precisamos entender, quando você flui no Espírito Santo, meus irmãos, aquilo que é resistência sobre a sua vida vai se tornar bênção. E se o diabo tentar entrar para te pegar, você pode ter certeza, assim como aconteceu no Mar Vermelho, vai acontecer em relação à sua vida. Ele vai cair e vai morrer. E vai perder todas as forças sobre a sua vida. Outra coisa, Juízes capítulo 6, nós estamos encerrando, para nós orarmos. Juízes, mas eu não vou ler por conta do horário, porque eu quero gastar um tempo a mais orando. Mas aqui conta a história de um homem, era Gideão, que ele estava sendo subjugado pelos medianitas há muito tempo, muitos anos. E a palavra de Deus Deus aparece para Gideão e fala assim: ó, você que eu vou usar para libertar meu povo. Não, Deus, eu não sei liderar, eu não sei fazer nada. É você. Vai reunir, aí falou que Gideão, ele reuniu 32 mil pessoas para lutar contra os midianitas. Era 32 mil contra 135 mil midianitas. Gideão poderia ter pensado assim: não, 32 mil contra 135, se eu não errar aqui na estratégia, eu não sei se alguém já é empresário, eu só não posso errar na estratégia, porque se eu errar na mão aqui, o negócio vai ficar feio. Eu só não posso errar na estratégia. E a palavra de Deus fala que Deus, ele chega e fala assim para Gideão: Gideão, é o seguinte, esse exército está muito grande, 32 mil contra 135, está muito grande. Fala para quem está com medo, pode ir embora. Aí quando ele falou assim, ó, quem está com medo pode ir embora, a palavra de Deus fala que 10 mil foram embora. Aí ficou 22 mil contra 135 mil. E aí mesmo assim Deus falou assim para Gideão: Gideão, tem muita gente ainda. Seguinte, fala para os caras descer lá no ribanceiro ali, tomar uma água no riacho. Quem tomar água como cachorro olhando para baixo, descarta não, manda para ir para casa. Mas continua sendo filho de Deus. E aí a palavra de Deus fala que Gideão falou: vamos lá beber água no riacho. Ele ficou lá reparando: ai, meu Deus do céu, aquele não poderia beber água. Pô, justo ele vai beber água que nem cachorro, meu Deus do céu, está fora. Está fora também. E sobrou 300. E aí o que acontece? Aí ficou 300 contra 135 mil. Aí Deus, ele fala: agora sim nós vamos ter a vitória. O que Gideão, o que Deus estava mostrando para Gideão? O que ele estava querendo ensinar para Gideão? Quando você está do lado de Deus, você sempre vai ter a vitória. Independente do tamanho do exército inimigo, independente da condição, situação do outro lado, você sempre vai ter a vitória. A vitória daqueles que estão envolvidos na minha obra sempre vai ser vitória, nunca vai ser derrota, nunca vai ser fracasso. E se um dia acontecer algo que você acha que é fracasso, não é fracasso não, é usando dessa circunstância para te amadurecer. Eu pergunto para você, de que lado você está? Você está do lado do exército maior ou você está do lado de Deus? Quando você está do lado de Deus, meus irmãos, você sempre vai prevalecer. Às vezes pessoas maiores, mais fortes, vão querer pular contra você, mas você sempre vai ser vitorioso. Às vezes você vai estar fazendo negociação, eu não sei nós temos muitos empresários no nosso meio, às vezes você está fazendo uma negociação e você percebe que você é menor do que o concorrente, ou concorrente. E você não tem como disputar com as negociações. O orçamento dele é muito melhor do que o meu. E é interessante que ele vai escolher você. Por quê? Por conta do favor de Deus. Por quê? Porque do lado de Deus, sempre nós teremos vitória. Às vezes tem líder de célula que fica preocupado. Não, se eu tivesse 10... Não, você não precisa de nada não. Você precisa de Deus. Para começar uma célula, nós só precisamos de um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. O que vai acontecer? Vai crescer e vai multiplicar. Meus irmãos, eu comecei uma rede, eu nem lembro quando foi. Eu era líder dos jovens e comecei nos adultos. Eu não era pastor ainda. Eu era recém-casado com a minha esposa. E comecei uma rede do zero. Só tinha uma pessoa que queria andar comigo, a minha esposa. Ela era recém-casada, não tinha opção. Não tinha opção, vai andar comigo. E ela andou comigo. Irmãos, e as pessoas, tinham muitas pessoas, muitas não, ninguém queria andar comigo. Porque era uma rede nova, eu tinha que pegar pessoas estruturadas, outra igreja e tal. E eu lembro que eu falei: pastor, deixa eu falar uma coisa, não precisa mandar ninguém para mim não. Pode deixar que fica eu e Eloá. Eu e Eloá já está muito bom. Qualquer coisa, nos discipulados a gente faz algumas coisas aí, tá, eu e só ela e tal, recém-casado. A gente, tudo. Meus irmãos, essa rede começou na rede dos adultos, com 2 pessoas. Eu não sei se foi um ano ou um ano e meio depois, ela se tornou a maior rede da igreja. Era eu? Não. Era Eloá? Também não. Eram as pessoas? Também não. O que é? Do lado de Deus,
sempre vai haver crescimento. Os recursos que você precisa, às vezes não está no seu marido, não está na sua esposa, nem nos seus filhos, nem no seu pastor, nem no governo. Ela está no Senhor. O que o Senhor estava ensinando para Gideão, falou assim: o recurso que você não tem e que você precisa, está em mim. O que você precisa para obter vitórias e conquista, está em mim, não está em coisas naturais. Por isso que a primeira coisa que eu falei é o mais importante: nós precisamos enxergar como o Senhor enxerga. E outra questão, Atos capítulo 16, versos 19 e 40. Outra coisa que acontece comigo e com você, quando o mover de Deus se manifesta, quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, Deus ele muda as circunstâncias. A palavra de Deus fala que um dia Paulo, ele estava juntamente com Silas pregando o Evangelho da graça. E quando ele estava pregando lá o Evangelho, o povo se convertendo e tal, e a palavra de Deus fala que quando Paulo começou a pregar, tinha uma mulher que ela tinha um espírito de adivinhação. A mulher ela não tinha passado pelo encontro e não tinha sido liberta ainda. Então os negócios estavam, os capetas estavam tudo manifesto. E a palavra de Deus fala que quando Paulo estava pregando, aquela mulher que era endemoniada, ele tinha um espírito de adivinhação, ela falava assim: aqui, esse homem é homem de Deus, esse homem serve o Deus Altíssimo. E Paulo ficava indignado com aquilo, porque de alguma forma era o diabo querendo ajudar Paulo a crescer. Você aceitaria? Tem gente que aceitaria, eu acho, não sei. Não daqui, né? Mas você aceitaria a ajuda do diabo para casar? Você aceitaria a ajuda do diabo para prosperar? Você aceitaria a ajuda do diabo para financeiramente ficar próspero? Você aceitaria a ajuda do diabo para multiplicar uma célula? E Paulo ficou indignado, falou assim: não quero nada, eu não quero nada do diabo. Ele olhou para aquela mulher que falava que ele era filho do Deus Altíssimo e falou o seguinte: em nome de Jesus sai. E o espírito que estava sobre aquela mulher saiu. Mas aquela mulher, quando ela fazia adivinhação, ela ganhava dinheiro para os seus servos, que ela era escrava. E ela não conseguia fazer mais adivinhação. Aí o povo foi lá, pegou Paulo e Silas e prenderam ele. Por quê? Porque de alguma forma eles perderam o ganho dele quando levou a mulher para o encontro. Você pode ter certeza, o diabo vai estar furioso com você, porque muitas coisas que ele ganhava foi para o encontro nesse final de semana, e agora está aqui. E aí o que a palavra de Deus fala? Que ele foi para a cadeia. Quando ele ficou na cadeia, a palavra de Deus fala que ele ficou no lugar mais, que era os bandidos, os piores bandidos que poderiam ficaram na cadeia. E a palavra de Deus fala que Paulo, ele ficou ali, louvando ao Senhor. Ele falou que ele levava chicotadas, ele estava açoitado com as pernas amarradas, tudo, no tronco, levou chicotada, mas a palavra de Deus fala que ele só louvava a Deus e orava ao Senhor. E a palavra de Deus fala que quando ele fazia isso, veio um grande terremoto, e nesse terremoto, todas as cadeias, todas as celas se abriram. Depois você lê lá em Atos 16, e quando as celas se abriram, eu não sei aqui quem já ficou preso, se você estiver preso e a cela se abrir, o que você vai fazer? Você querendo fugir. A palavra de Deus fala que ninguém fugiu, nenhum preso fugiu, todos quiseram ficar e ouvir o que Paulo tinha para falar do Evangelho da Graça. E a palavra de Deus fala que o carcereiro que mandava lá na cadeia, ele que estava ali para torturar Paulo, ele se ajoelhou diante de Paulo e falou assim: eu quero ouvir, eu quero levar você para minha casa, para você pregar para minha esposa, que minha esposa também precisa ouvir disso que está falando, que não sei o quê. E a palavra de Deus fala que por conta de quando ele louvava e buscava ao Senhor, todo o contexto foi mudado a favor de Paulo. Quando, meus irmãos, que o Espírito Santo flui em nossas vidas? Quando nós louvamos, oramos e adoramos ao Senhor. Às vezes tem pessoas que não vêm no culto no horário certo, ou às vezes ela vem no culto depois do louvor. Estou cansado, não quero louvar, eu vou por desencargo de consciência, mas a pessoa não quer participar do louvor. Por incrível que pareça, existe uma forma de tocar o céu. É quando no meio da adversidade, o Senhor não ouve a sua murmuração, Ele ouve a sua adoração. Você poderia estar reclamando, mas você está adorando. Quando Deus ele ouve isso, a palavra de Deus fala que Ele não resiste um coração contrito. A palavra de Deus fala que Ele vem, Ele muda toda a circunstância a favor de você. Por quê, meus irmãos? Porque você está se movendo no Espírito Santo. Como que nós nos movemos? Louvando ao Senhor. Nunca deixa de vir para o culto. Tem pessoas que vêm depois do culto. Tem pessoas que vêm para o culto, depois vai tomar café. Meus irmãos, você quer chegar mais cedo? Você chega mais cedo para tomar café. Mas quando começar o louvor, meus irmãos, é que, eu não sei se você sabe, no exército é assim, quando existia uma trombeta. Sabe aquela trombeta? O que é a trombeta? Estava explicando, vai haver guerra, não vai?
existe uma forma eu não sei se era mensageiro que se chamava, que ele toca umas trombetas, está dizendo, se prepare que vai começar a guerra, se prepare que nós vamos comer. Então, quando aqui os meninos de louvor estiver dedilhando, meus irmãos, o seu espírito tem que começar a estar em ebulição, porque de alguma forma você vai adorar a Deus, você vai entrar no salão celestial, você vai entrar no Santos dos Santos, você vai começar a entronizar o Senhor. Provavelmente todo mundo tem dificuldade, crise de anseio, pressão, alguma coisa para conquistar, alguma coisa para pedir, mas nessa hora o seu espírito tem que estar em ebulição. Nessa hora, meus irmãos, você toca o céu. Nessa hora que você poderia estar murmurando, mas está adorando. Nessa hora que você poderia estar fazendo outras coisas que aparentemente poderia ser melhor, mas você está aqui levantando os seus braços, falando, Senhor, eu dependo do Senhor. Senhor, move na minha vida, move na vida da minha família, move na minha casa. A palavra de Deus fala que toda circunstância vai vir um terremoto celestial e vai mudar todo o contexto a favor de você. Aqueles que te perseguiam vão procurar conselhos de você. Aqueles que antes queriam te matar, eles vão estar seguindo os seus conselhos. Por quê? Porque Deus move dessa maneira. Quando você adora no lugar da murmuração, de alguma forma, Ele vai reverter tudo ao seu favor. E eu gostaria que o pessoal do louvor subisse aqui. Eles vão estar dedilhando aqui. Só dedilhando, tá? Não é para cantar não. E seu espírito vai começar a entrar em ebulição, porque nós vamos adorar e orar ao Senhor. E por fim, a graça de Deus, quando o Espírito Santo se move em nossas vidas, acontece cura. Abre lá em Atos capítulo 14, verso 8. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais poderia andar. Então, o homem ouviu falar de Paulo, que, fixando os olhos nele, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-se ou levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram que Paulo fizera, gritaram em línguas. Só até aqui. Meus irmãos, Paulo estava pregando o evangelho da graça. E eu estava lá, de alguma forma, ministrando, no momento lá, ministrando o evangelho da graça. Quem estava lá, viu a minha ministração, viu que o meu objetivo, o que era falar? O seu problema não é mais pecado. O seu problema é você entender que você é filha de Deus, que os seus problemas já foram resolvidos. A palavra de Deus fala que esse enfermo aqui, falou que Paulo começou a pregar o evangelho da graça, aquele homem, ele adorou ouvir aquilo, que os meus pecados foram perdoados, eu sou amado, eu sou filho de Deus. A palavra de Deus fala que, de alguma forma, o coração daquele cego de nascença, ele tinha fé no seu coração. Ele olhou para Paulo, e Paulo olhou fitamente para ele, e Paulo percebeu, aquele homem tem fé. E quando Paulo percebeu que aquele homem teve fé, ele foi até ele e falou assim, apruma-te, levanta e fica em pé. E aquele homem levantou e ficou de pé. Toda vez que o Espírito Santo se manifesta, meus irmãos, milagres e prodígios acontecem. Não existe outra forma. Não existe outra forma. Aquele homem tinha uma mentalidade cultural naquela época. A pessoa é aleijada porque cometeu um pecado, é coisa hereditária dos passados. Ele não precisou fazer nada, meus irmãos. Aquele homem não precisou ir para o encontro, aquele homem não precisa dar o dízimo, aquele homem não precisou fazer curso, ele não precisou ser batizado, ele simplesmente creu. E porque ele creu, ele desfrutou do evangelho da graça. Tudo aquilo que pertencia a Deus, naquele momento pertencia a ele, inclusive a cura física. O que é o evangelho da graça? Você tem tudo aquilo que você não merecia ter, e Jesus tem aquilo que ele também não merecia ter, que é os seus pecados. Quando você aceita isso, e você crê no evangelho da graça, milagres e prodígios vão acontecer através da sua vida. O que impede a cura daquele homem? Muitas vezes ao nosso redor, o Espírito Santo se manifestando nas nossas vidas. Porque quando o Espírito Santo se manifesta nas nossas vidas, os dons fluem. Como que Deus se manifesta? Através dos dons. Aí quando você vê uma pessoa cheia de fé, faminta,
palavra de conhecimento, discernimento de espírito, sabedoria, palavra de cura, fé, interpretação, dons e línguas. O que vai acontecer? Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você é movido pelo Espírito Santo, você percebe aquela pessoa, ela tem fé, e você vai ativar a fé dela, e o milagre e os prodígios vão acontecer. Eu gostaria que você se levantasse. Irmãos, como eu falei para você, existe uma forma de nós tocarmos os céus. É quando você poderia estar reclamando, murmurando, mas você está adorando. E o Senhor está reconhecendo, esse homem, essa mulher, está me colocando em primeiro lugar. E eu não tenho como não honrá-lo. Porque além de ser meu filho, além de ser amado, ele entendeu, eu sou o primeiro em sua vida. E ele não está olhando para a circunstância, ele está olhando para mim. E Deus vai mover na sua vida. Depois eu quero orar. Mas eu gostaria de louvar, eu gostaria depois de nós orarmos por curas e milagres. Depois, essa cadeira nova, a gente precisa aprender a usar essas cadeiras novas. Mas depois nós vamos reunir de grupos de 3 ou 4. E você, se você tiver alguma enfermidade, você vai falar, eu tenho essa enfermidade, nós vamos orar por essa enfermidade. Às vezes você vai orar representando a enfermidade de alguma pessoa. Você pode orar. Mas a palavra de Deus fala que o que nós precisamos entender é o que? Espírito e fé. E depois nós vamos orar pelo enchimento do Espírito Santo. Pelo menos o dom do Espírito nós precisamos fluir. Porque a palavra de Deus fala que o dom, quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Pelo menos esse dom você precisa fluir, edificar a si mesmo. Pastor, mas como que Deus vai mover? Diferente do diabo, Deus não vai controlar o seu corpo. Você vai perceber o Senhor fluindo. Quando ele começar a fluir, você vai orar. Quando você começar a fluir, você vai orar. Você vai olhar para a pessoa do seu lado, de repente vai vir uma imagem. Você vai lá e você vai falar sobre a imagem. É Deus trazendo palavra de conhecimento sobre aquela pessoa. Às vezes você vai ter um discernimento, aí você vai lá e profetiza sobre aquela pessoa. O Senhor se manifesta através dos dons. Amém? Então nós vamos louvar. Depois eu gostaria que nós reuníssemos em grupos, 3 ou 4 no máximo. Pergunta, tem? Alguém tem alguma enfermidade? Você vai pôr as mãos e vai orar. E vai declarar a cura. Quiser representar alguém, represente. E depois nós vamos orar por enchimento do Espírito Santo. Amém? Vamos louvar o Senhor.